Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Primeiro livro, já de ajuda, dá uma olhadinha no índice. Não? Ok. Tudo bem. Gênesis, capítulo 1, versículo 2 diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu fui buscar minha carteira no estacionamento onde eu deixo meu carro, e eu não sei, costumo dizer que cada um tem o seu jeito. Por exemplo, eu falo com Deus em qualquer lugar. Eu preciso, de repente, de um lugar específico para falar com Deus. Eu estava indo buscar a carteira, e eu estava ali conversando com Deus na rua, e eu comecei a escutar algo dentro do meu coração. E eu queria ministrar isso com você. Estava andando e comecei a sentir algo de Deus no meu espírito, no meu coração. E eu queria dizer a você que o Espírito de Deus pairava sobre as trevas que tinha na terra. E o Senhor começou a falar algo no meu coração, que Deus, Ele não é, o Espírito Santo não é alguém que fica parado. Deus sempre está em movimento. Deus está sempre se movendo. Deus está sempre andando e fazendo movimento. E o que Deus quer de nós é que nós aprendamos a nos mover. Porque o Espírito de Deus é um espírito de movimento, diga amém. O Espírito de Deus se move. Ele está constantemente andando. E Ele está movendo. E quando nós nos movemos, é nesse mover dirigido pelo Espírito que nós começamos a viver o que Deus tem para nós. Quando nós não movemos e ficamos só parados, não vivemos o que Deus tem para nós. Mas Deus quer pôr eu e você em movimento. E eu escutei isso hoje muito claro, e talvez fale a maior besteira aqui. E se eu falar besteira, vocês me desculpem, mas eu vou dizer o que escutei. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Deus não te fez nascer de novo para ficar parado. Deus te fez para que você caminhe. Deus te fez para que você ande. Deus te fez para que você se movimente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você se movimenta, Deus começa a operar através de você. Quando você se movimenta, você começa a viver o que Deus tem para a sua vida. E de situações que são, talvez, sem nenhum tipo de pretensão, acaba se transformando numa situação de Deus usar a sua vida, porque você está sendo levado pelo Espírito Santo. E eu acho que é isso que o Paulo quis dizer, de nós andarmos no Espírito. Quem é movido pelo Espírito vai andar no Espírito. Então ontem, por exemplo, só para você entender o que eu quero dizer, nós estávamos fazendo um culto online para a Bahia, e de repente um homem veio para receber uma oração para cura. Só que nós estamos sendo movidos pelo Espírito. E aquele homem não precisava imediatamente da cura. A cura talvez não fosse a solução imediata dele. Mas quando você vive no Espírito, você dá aquilo que Deus quer dar para as pessoas. E pelo Skype nós fizemos um convite. Antes da sua cura, você precisa de algo mais. Você precisa entregar a sua vida para Jesus se você nunca fez. Você quer isso? Eu quero isso. E ele se rendeu a Jesus. Online. Quando você é movido pelo Espírito, o Espírito cria situações para você ser usado por ele. Quando chega em Efésios, a Bíblia diz que Deus tem preparado. Já está preparado. Diga aleluia.
Quando Deus te escolheu, escute isso, irmão. Quando Deus escolheu você, Ele fez você nascer de novo, e você encontrou-se com Jesus, Deus já preparou algo para a sua vida. E Deus tem obras para você fazer. Deus tem obras para você viver. Deus tem obras preparadas de antemão para a sua vida. Então Deus conhece você pelo seu nome. Deus sabe quem é você. Deus sabe o seu CPF. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe as suas crises. Deus sabe as suas lutas. Deus sabe tudo. E mesmo assim, Ele escolheu você para você andar nas obras dEle. Mas tem que andar. Tem que andar. Então quando você levantar amanhã, ou pode ser agora mesmo, você vai para sua casa. Você pode ali. O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem preparado para mim ainda no final dessa noite? Que obra que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer? O Espírito Santo te leva. E quando Ele te leva, até as trevas têm que se render à luz. A enfermidade tem que sair. O Espírito continua se movendo. Nós chamamos de mover do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa. Se o Espírito não estiver conosco, não tem sentido ter igreja. Eu sou louco. Sim, apaixonado. Louco eu sou mesmo, mas estou apaixonado. Tem um texto lá no Antigo Testamento que diz que a nuvem levava. A nuvem ia. É uma coisa muito louca. Imagina. Eu já estou acabando para não... Eu estou meio que hoje. Então vou falar. Só um minutinho. Você já vem, tá? Você já vem. Tá bom. Imagina um monte de gente. Uma galera. Tenda montada. As casas da família. Todo mundo comendo. Aí de repente a nuvem se não. Recolhe tudo. E vamos atrás da nuvem. Não, não. Fica lá. Eu ia falar pizza de calabresa, mas eles não podiam. Eles não podiam comer. Jesus, obrigado. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Tem um tal de pepperoni aí que eu tô fora. Pepperoni não nada a ver, calabresa... Não, pepperoni não é muito a minha cara não. Mas deixa pra lá. O que eu quero dizer é o seguinte, junta tudo e a nuvem vai e segue a nuvem. Ô, irmão, o Espírito Santo continua se movendo hoje. E quem dera se, quando Ele se mover, nós largarmos tudo e vamos atrás do que Ele está mandando fazer. Está entendendo? Ele tem coisas para nossas vidas. Ele tem coisas para a sua vida. Ele quer fazer coisas através de você e de mim. Tem obras preparadas. Já está satisfeito. E agora o Espírito quer nos levar a viver o que Ele tem. Eu ouvi o Senhor gritar comigo hoje na rua aqui dentro. Eu continuo me movendo. Eu continuo me movendo. Nosso Deus não é um Deus parado. Ele continua se movendo. Que nós possamos nos mover, levado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Efésios 5,14. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu não sei se já foi falado por esses dias, mas nossa, sou muito desmemoriada. Mas eu estava estudando, fazendo minha leitura diária, estudando, e essa palavra falou muito comigo. Eu espero que fale com vocês. A paz, igreja. Deus é maravilhoso. Tem que ser glorificado o nome do Senhor em todo o tempo mesmo, não importa a circunstância, né? O pastor José abriu um texto, eu falei, ele vai falar o texto que Deus mandou falar? Como assim? Mas aí não foi, mas é parecido, vamos lá. Salmo 124, ou 121. Eleva os olhos aos montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Irmãos, eu tenho aprendido muito com o Senhor. A dependência no Senhor, quando nós estamos sob o governo do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, quando a gente entende realmente quem Jesus é nas nossas vidas. As nossas vidas, ela realmente se transforma.
nosso pensar muda, nosso agir também. O pastor falou aqui sobre o Espírito de Deus se move em todo o tempo, Deus se move em todo o tempo, e é verdade, Deus se move em todo o tempo e nos leva a nos mover mesmo. Faz um tempo que eu abri a empresa, né? Vai fazer 2 anos. E quem abriu a empresa para mim foi o contador, um colega do Fernando de faculdade. E quando ele abriu a empresa, o Fernando falou, olha, no momento a gente não tem condições de estar pagando, mas a gente vai dar um jeito de pagar, tudo bem? Ele falou, não tem problema. E isso rolou 1 ano e meio. Só que isso estava me incomodando. Eu falei, Fernando, não está certo. A gente precisa, porque ele está falando tudo bem, mas a gente precisa acertar, nós somos pessoas do Senhor. E o Fernando falou, é verdade, eu falei, fala para ele ver quanto que dá, a gente parcela, não tem problema, porque é um salário mínimo, vamos dizer, que ele cobria minha comissão até 5 meses atrás, estava muito pouca, mas glórias a Deus o Senhor tem trabalhado nisso. E o Fernando foi falar com ele, e ele falou assim, Fernando, deixa isso para lá, vamos partir daqui em diante. Eu vou cobrar um valor de vocês dois, e o que passou, já passou, não tem problema. Vai ficar como nossa amizade. Então você vê o trabalhar de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas, eu glorifico a Deus por isso. Essa semana é semana de fechamento e a minha gerente me ligou na terça-feira me cobrando porque meu maior cliente não tinha colocado pedido ainda e a minha venda estava extremamente baixa. E eu liguei para a compradora e ela falou, eu não vou colocar pedido esse mês. No momento veio assim aquela tristeza, aquele desânimo, mas existe um Deus que eu sirvo. E esse Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. E é dentro da palavra, como foi falado lá em cima hoje, que nós devemos caminhar, porque a palavra é Jesus. E eu falei assim, então tá bom. Falei, Senhor, o Senhor diz na sua palavra que o justo não mendigaria o pão. E o Senhor não nos deixa nos envergonhar. Eu creio que o Senhor é quem vai bater o martelo. Quem vai falar o que é, o que não é o Senhor mesmo. Amém. E hoje, logo de manhã, 7h42 da manhã, estava lá todos os pedidos. 14 pedidos, são 14 lojas. O Senhor é Deus. Eu glorifico esse Deus porque, assim, essas coisas materiais para mim, eu glorifico o Senhor por isso, mas o que eu mais, assim, glorifico o Senhor é porque o Senhor me escolheu, porque eu tenho esse Deus, porque eu sirvo esse Deus. Essas outras coisas são consequências do que Deus quer para nossas vidas. Mas o que mais me deixa feliz mesmo, preenche meu coração, me traz alegria, que a cada dia eu caminho e falo assim, Senhor, não importa a circunstância, o que importa é que eu olhe para o Senhor, porque o Senhor é meu alvo, porque o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é que se move sobre a minha vida, o Senhor é que determina, porque o governo do Senhor está sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E eu posso me alegrar cada dia com esse Deus, irmãos. Então eu quero deixar para vocês que não importa a circunstância, não importa a situação que a gente possa passar, seja ela que os nossos olhos são limitados, olham mesmo para isso, mas nós devemos ter uma certeza que o nosso Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Para Ele não há impossível, para Ele tudo é possível, conforme a vontade dEle, e a vontade dEle é perfeita e agradável para nossas vidas, amém? Rapaz, como hoje já começou em Gênesis, eu tinha lido uma coisa em Gênesis que me tocou, eu queria falar um verso de Gênesis, que é Gênesis 18, 14. E eu vou falar esse verso, reflita no seu problema, meu irmão, porque é para nós. Era para aquele tempo, mas é para nós hoje. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Acaso há para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Põe o seu problema no lugar e pergunta ao Senhor qual é a solução, qual é o caminho, qual é a direção. Porque nós não sabemos o caminho, nós não temos todas as respostas, mas o Senhor tem. E Ele dá sinais. Quando você está no Espírito, você vai seguir o sinal certo. Mas quando você está na carne, o caminho é errado. Esteja no Espírito e põe em oração esse problema. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Eu acredito que não.
Amém? Nossa, eu não ia falar nada não, mas aí depois dessa eu tenho que testemunhar. Se o Fábio ministrasse aquele louvor que fala, gosto do seu jeito de agir, do modo que tu opera, eu já falar para a igreja que o culto é meu hoje. Porque o modo de agir do Senhor é maravilhoso e ele, antes que a gente saiba da situação, o Senhor já antevém, né? Ontem eu estava no consultório, depois do câncer eu sou submetida periodicamente à hemoterapia, que é para medir o nível de glóbulo lá do sangue. Eu tinha feito os exames e deu extremamente alterado. Não foi alterado, foi extremamente alterado. Aí vai começa e vai pro médico. Ontem fui no médico e não tenho nada para fazer, né? Eu vou lá olhar meu banco. Tipo, você tá no consultório, não tem nada pra fazer, eu vou olhar o meu banco. E, na verdade, você nunca vai fazer isso num consultório. Eu fui olhar muito de alegre. Coisa de 2 minutos antes do médico me chamar. Aí eu te mandei uma mensagem para a Glau. A Novartis, ela fez eu precisava de uma provisão, todo mundo sabe que eu não estou trabalhando e está bem complicada a situação. E na hora que o pastor José já abriu o versículo no final lá, do Senhor virá o socorro, a Novartis depositou uma quantia mínima muito proporcional, porque eu trabalhei no ano passado somente 5 meses do meu PPR. Eu sabia que viria, mas eu já achava que tinha vindo, eles não me explicaram direito, e lá está uma complicação, toda vez que eu mando e-mail, eles pedem para eu ficar aguardando, enfim. Veio, eu louvo e agradeço ao Senhor, porque eu consegui dar uma desafogadinha bem pequenininha, mas foi suficiente para que eu, acalmasse um pouco essa situação. Foi exatamente o suficiente para esse mês. E, lógico, o senhor já sabendo de tudo, eu entrei no consultório, meu médico já olhou e já fez aquela cara de então. Bom, eu estou com os exames alterados, eu vou passar de novo por todo o processo de exame, de procurar para ver se tem algum tumor, aonde tem, por que tem, que não era para ter, enfim. É um processo chato. E foi exatamente na mesma época, o ano passado, que eu descobri que eu tinha um câncer. E a diferença do caminhar com o Senhor, que o ano passado eu fiquei extremamente desesperada. Não que eu não tenha me preocupado, mas na hora que o pastor falou agora da gente ficar em movimento, eu já saí assim, então, eu tenho que resolver minhas coisas e tal. Sábado eu tenho Singapura, eu tenho renovação à noite, tipo, eu já saí pensando no que eu tinha que fazer pro Senhor. Né? Então, tipo, a diferença da gente se abater e da gente o Senhor me fez viver ali. Então ele me trouxe esse refrigério com relação às minhas contas, que eu pude honrar alguns compromissos que estavam extremamente necessários, mas ao mesmo tempo o Senhor falou, não, tá aqui, ó, eu tô te mostrando que eu sou o teu socorro, então para essa situação também eu seria o teu socorro. É só aguardar. E eu louvo a Deus, Senhor, por isso. Todo mundo espera sempre um tchauzinho, olhar para o pastor. Né? Igreja, bom? Amém, pastor. É a pastora Silvia também. Irmãos, eu vou dar um testemunho de uma coisa que não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Hoje eu estava trabalhando, graças a Deus, depois de um longo período parado. E eu estava naquele meu corre-corre, e eu sempre, às vezes, paro e falo um pouco com o Senhor, né? Falo, Senhor, estou muito parado. Estou muito parado, eu preciso fazer algo para a tua obra. E tem uma fornecedora que sempre me ajuda nos brindes que eu faço para os clientes, são chocolates. Sempre os clientes, sempre para mim, tá? Embora eu sempre faça o teste de qualidade, claro, né? E eu tinha que pagá-la e ela sumiu. Ela sumiu, a Giane. Mais ou menos uns 20 dias. E eu mandando e-mail, telefonando, deixando recado, nada. E hoje eu estava lá correndo com minhas coisas, aí de repente toco o telefone e eu atendo e a Giane. E Giane, o que aconteceu? Você sumiu? Não, Mário, que eu estava mesmo sumida, que eu estava com um problema sério.
e não sei o quê. E eu falei, mas posso te ajudar? Qual que é o problema? E ela falou, Mário, eu vou te contar porque você é uma pessoa especial. Obrigado, Senhor Deus. Tem um sobrinho dela, de 2 anos e meio, chama Nicolas. E ele pegou, ele contraiu o H1N1 e foi levado para o Hospital Sabará, que é um hospital especializado em crianças, né? E ele morreu. Então foi aquela correria e os pais fizeram uma opção de doar os órgãos. Frente a isso, os médicos deixaram o corpo, né, o garoto todo entubado, o oxigênio para manter os órgãos. E ela me contou que ele já estava amarelado, que estava frio. E no final do segundo dia, ele chorou. E ela ficou muito quebrantada, falou, Mário, nós não sabemos o que aconteceu. Aí eu falei muitas coisas para ela, né, do plano de Deus, do caminho de Deus, da vontade de Deus. E ela me falou que um pastor foi orar por ele e pela mãe que está mais próximo. E o pastor, ao sair, falou que o problema era a mãe. E eu senti no coração, o primeiro, de compartilhar com vocês, para que vocês orem por essa criança. Eu nunca tinha ouvido isso. Os médicos estão perdidos. Vontade de dar remédio, tira remédio, põe remédio, tira remédio. E toda a família está se revezando para ficar no quarto da criança. E Deus pôs no meu coração que eu preciso falar com essa mãe. Então eu peço para vocês para que orem. Ela falou que ela está muito arredia, que ela não quer saber nada sobre Deus, sobre Jesus. Mas eu disse a ela que são nessas horas que nós crescemos espiritualmente. E eu acho que esse problema, essa história tem um porquê. Eu falei para ela. E nós vamos saber isso no final. Ou é através do sofrimento da criança que ela vai se quebrantar a Jesus, ou Jesus vai fazer uma obra completa. E ela ficou muito emocionada, aí ela agradeceu. Vou rezar, Mário. Eu falei, não reze. Não reze. Ore, fale com Deus. Mas eu não sei orar, falei, sabe. Fala com ele porque ele vai ouvir. E eu deixei para ela, cadê o Salmo 147? Tirar o óculos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar. Não, pera, é esse 147? Ah, não, é 2 e 3, desculpa. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Então eu senti no meu coração que se essa família realmente aceitar Jesus, ele tem uma grande coisa a fazer, um grande milagre. E eu na hora parei de fazer tudo. Eu puxo de mão. Aí eu orei, eu agradeci a Deus, porque eu fiquei muito, muito tocado, porque é uma história muito incrível. Eu nunca vi isso. E o Hospital Sabará realmente é um hospital de referência, e os médicos estão perdidos. Tudo que põe remédio, tira remédio, põe oxigênio, tira oxigênio. E a criança só chora. Então eu quero que os irmãos me ajudem de oração para mim, para ver se eu consigo falar com essa mãe, para que ela sinta realmente qual é a vontade do Senhor. Não a vontade dela, nem dos médicos. Amém, irmãos? Obrigado. Pastor, eu vou plagiar o senhor, que o senhor às vezes dá nome para os cultos. Para mim o nome desse culto é a soberania de Deus, soberania do Senhor. Ele vem falando sobre isso o dia inteiro comigo. O salmo que eu queria ler é o 139. É um salmo bem conhecido.
E diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. A gente às vezes fica na nossa pequenez tentando manobrar as coisas para que aconteça do jeito que a gente acha que é bom. E de repente a gente passa pela nossa cabeça: poxa, está acontecendo aquilo ali, era para eu estar ali, talvez eu tenha feito por merecer. A gente se esforça para as coisas fazerem, isso não é errado, as coisas acontecerem, isso não é errado. As coisas, a gente tem que se mexer, como o José disse, a gente tem que andar no espírito. No esporte é assim, a gente tem que se mover para conseguir chegar a algum lugar, a gente tem que se mexer, mas a gente também tem que descansar. Quando a gente faz um treinamento muscular, a gente desgasta o tecido muscular durante o treino, a gente cria um rompimento do tecido muscular. E durante o sono, os aminoácidos, as proteínas vão lá e recuperam esse tecido e a gente ganha com isso. Eu trago aqui uma analogia, então. A gente tem que se mexer, a gente tem que correr, a gente tem que treinar, a gente tem que andar no espírito, a gente tem que se mover para que as coisas aconteçam. Se Jesus anda com os nossos pés aqui na terra, fala através das nossas bocas, mas a gente tem que descansar, porque está na palavra que Deus trabalha para aqueles enquanto dormem. Então, descanse no Senhor. Eu digo isso para mim, talvez sirva para alguém, foi isso que Deus colocou no meu coração. Não fique aflito, achando que você poderia estar melhor do que você está. Deus está olhando todas as coisas, Ele sabe o teu deitar, ele vai falar aqui de deitar, de levantar, né, de sentar e levantar, como se você tivesse descansado, estivesse andando. Então é isso, Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há nada, nem ninguém, nem coisa alguma maior do que o nosso Deus. E está na palavra dele que ele vela pelos seus. Então descanse no Senhor, seja lá por quê. Amém? Que bonitinho, Deus falou com ele e falou comigo. E tem a ver. Bonitinho, né? Eu não sabia, né, de falar isso. Mas o Nau falou de descansar no Senhor, e eu não ia falar nada, mas então eu vou comentar. Tem um texto que eu estava estudando hoje à tarde, que é 1 Pedro 5:7. E o versículo diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando eu estava estudando esse texto, a gente começa a analisar o versículo quando a gente vai estudar, e a primeira coisa que a gente fez hoje à tarde foi comentar o que é lançar, né? Então, lançar é quando você joga alguma coisa. Então, você lança. Então, lançando sobre ele, quem é ele? É Jesus. Então, quando a gente estava falando sobre isso, eu comentei com as pessoas assim: essa aqui é a palavra de Deus. A Bíblia é uma carta de amor escrita por Deus para nós. Ela é o nosso manual. A Bíblia é o que tem que guiar as nossas vidas. E Deus deixou escrito, é a palavra dele, que nós temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade, lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. Jesus não está te convidando para um jogo de ping-pong, onde você vai lançar para ele e ele vai te devolver. Ele não te devolve. Então, quando você joga para ele, ele não joga para você de volta. Quando você lança a sua ansiedade para ele, não é para você pegar. Muitas vezes você vai lá e pega de novo. Aí você vai pegar. Mas ele não te devolve de maneira nenhuma. Então, quando a Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele quer que você lance a sua ansiedade e ele promete que ele vai cuidar de você. E aí nós estávamos falando sobre o cuidado de Deus. E eu lembrei do que a Glaucia falou, porque eu dei um exemplo mais ou menos parecido com o que você disse. Então, por exemplo, nós estávamos num grupo de mães, todas com filhos, já adultos. E eu dei um exemplo: se o meu filho, digamos que eu tenho uma situação financeira muito confortável, e o meu filho me liga e fala: mãe, eu preciso de uma ajuda, estou desesperado, eu preciso de ajuda, não sei mais o que fazer.
Eu preciso. E eu falo para ele, filho, calma, fica tranquilo. A gente vai resolver isso. Vem aqui amanhã, a gente vai conversar, vai ficar tudo bem. Fica tranquilo. Descansa, não se preocupa. Ok. Digamos que dali a 5 minutos o meu filho liga de novo. Mãe, mas você vai me ajudar mesmo? Eu falo, filho, eu falei para você, eu vou te ajudar. Fica tranquilo, eu vou te ajudar. Aí passa mais umas 2 horas. Mãe, mas você não mudou de ideia, né? Você vai mesmo me ajudar? Você tem certeza? Filho, eu tenho. Eu já te falei, fica tranquilo, eu vou te ajudar, tá tudo bem. Como vocês, pais, se sentiriam se o seu filho ficar te ligando de 5 em 5, 10 em 10, 1 em 1 hora, para saber se você realmente vai fazer o que você falou que vai fazer? Se você realmente tem certeza que você vai querer ajudar, tem certeza que você vai me ajudar? Como você se sentiria? Eu acho que eu ficaria muito mal se meu filho ficasse me ligando de 1 em 1 hora para saber. Já falei que eu vou. Você não está confiando no que eu estou dizendo? Eu falei que eu vou te ajudar. Está preocupado por quê? A gente já marcou amanhã. Você vai vir aqui, eu vou te ajudar. Então é isso que o Senhor faz conosco. E eu falo que e a Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar as boas dádivas, que dirá o nosso Pai. Se Ele está dizendo que Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Você não precisa o tempo todo. Será que Ele vai cuidar mesmo? Mas será? Então eu dei um exemplo que, claro, a gente fala tudo isso, a gente crê, eu creio também, mas eu não sou. Eu tenho também os meus momentos de a gente confia, mas dá aquela coisa. E eu dei um exemplo de um exame. Então eu chego diante de Deus com um envelope fechado, fiz o exame e falo, Senhor, eu sei que eu estou com alguma coisa, mas o envelope está aqui. Independente do resultado, eu estou descansando. Eu estou entregando a minha ansiedade, que é o resultado desse exame, para o Senhor. E foi esse exemplo que eu dei. Então eu estou lançando sobre Ele a minha ansiedade. Então eu vou lá, oro e falo, Senhor, está aqui a minha ansiedade, eu estou preocupada com o resultado desse exame, mas eu sei que não vai ser nada, e eu sei que se tiver alguma alteração, o Senhor vai me curar, e eu sei que se for o teu propósito que eu faça um tratamento, eu vou fazer e vou sair curada em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus, é o meu Pai, que tem o melhor para mim, eu sei que vai dar tudo certo, eu estou tranquila. E eu saio ali, é gostoso, né? A gente entrega a ansiedade, a gente sai feliz, sai satisfeito, sai ali, né? Só que aí eu passo pela sala, olho para aquele envelope no dia seguinte, ele olha para mim e fica aquela coisa. Será que tá tudo bem? É nessa hora, e é difícil você não colocar em cima da estante, e por mais fortalecido que você tenha saído daquele momento com Deus, se você não passe ali, dê uma olhada, dá aquele friozinho na barriga, você tem que administrar aquilo. É muito difícil, realmente. Mas o que a Bíblia diz é que a gente deve lançar a nossa ansiedade, porque Ele, Jesus, é quem cuida das nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. E o que eu disse para elas é que a gente tem que realmente fazer essa oração, entregar ao Senhor a nossa ansiedade e descansar no Senhor. E muitas vezes é isso. A Marcela falou, não tem nada impossível para Deus. A gente crê nessas palavras, claro, nós cremos, mas a gente tem que aprender a administrar o descansar no tempo da espera, no tempo do descanso. Nesse tempo que você disse, né, Naldo, do descanso. E confiar. E é um treino. Eu vou olhar para aquele envelope e eu propus algo para as meninas que estavam estudando comigo, para que a gente possa olhar para esse texto, toda vez, para esse versículo, e administrar esse descanso que a gente tem que ter e essa confiança que a gente tem que ter no Senhor Jesus. Amém? Não é nessa linha que está se falando desde o começo, mas é algo que Deus tem me incomodado muito. E hoje à tarde nós falamos sobre isso. E eu vou ler uns versículos assim que está em Romanos 10, do 14 a 15. Como, porém, invocarão
aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Eu não sei quantos viram um vídeo que a Eunice postou no Face. Eu vi e fui até o final. E fala sobre uma profecia aí dos 12 papas, e que esse papa seria o último, 112, e esse seria o último papa e tal. Fala de mais coisas, e aquilo foi doendo dentro de mim. E uma das coisas que eles estão fazendo, que é luneta aquilo, não sei como chama, só sei que o nome do negócio para ver, porque eles estão querendo ver outros planetas, porque eles falam que acreditam em ETs e tal. Isso, pessoal, é no Vaticano. São jesuítas. E colocaram o nome lá, eu não sei o nome do o que é isso. Só chama Lúcifer, né? É só esse o nome. E tem mais coisas lá, depois vocês assistam lá. E isso me incomodou demais, queridos. E hoje a gente falando lá nos conceitos e depois conversando com as meninas, nós não sabemos qual é a hora, o dia. Mas uma coisa eu creio, está próximo. E como falar para as pessoas se não há quem pregue? É nossa família, é nossos amigos, é nossos vizinhos, até mesmo inimigos, né? Mas o que nós estávamos falando, uma coisa que a Érica testemunhou lá com a gente, que me incomodou, queridos, não é só aqueles que não conhecem a Cristo, até aqueles de igreja não sabem a certeza se são salvos ou não. Não sabem nem a diferença entre criatura e filho. Eu fiquei muito feliz que eu comecei a dar os 7 passos para o Natan, e a primeira parte dos 7 passos é sobre criatura e filho. E eu fiquei muito feliz, eu glorifico a Deus, porque o meu filho sabe a diferença entre criatura e filho. Tem pessoas, pastores, missionários, que não sabem. Nós temos que acordar. Nós temos que ter ousadia de pregar, de falar. O mundo está sedento. Às vezes o nosso vizinho de porta. E quanto tempo nós vamos esperar para isso? Deus pode escolher você para falar. Se você não falar, Deus vai escolher outro. Mas que a gente não venha, como até o Fábio pregou uma vez aqui nos Jovens, não vamos perder as oportunidades. Nós temos que amar, nós queremos ver todos lá. Olha os absurdos que está acontecendo com padres, papa. Nós precisamos acordar. Ele está à porta. E uma coisa que ele fez, nós temos que ir e pregar, seja onde for. Amém? Eu gosto muito da Bíblia porque ela vai se completando, né? Você pega um texto aqui e aí liga nesse, você vai ver. E canal, e até uma palavra de descansar em Deus. Deus abençoa, ama tanta gente que ele abençoa a gente não satisfeito, e ainda vai lá e fala assim, não é que você se vira nos 30 aí pra ver se eu vou te abençoar, não. Né? Fala assim, não, toma um manual aqui pra você. De pegar lá em Mateus 6,33, fala lá, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E tem vários textos que vão, eu acho pelo menos, que vão se completando, que a gente falou, eu falei pelo menos semana passada, de João 14:21, que fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí a gente vê depois que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então assim, a gente vai vendo que tudo vai se completando. Se você faz isso, acontece isso. Se você faz isso, acontece isso. Se você faz isso, acontece isso. E só o que ele pede para a gente fazer, para que ele abençoe a nossa vida, é que a gente guarde os mandamentos dele, que são o quê? De pregar o evangelho pela criatura, louvar o nome do Senhor, dar bom testemunho.
eu não tenho problema nenhum fazer isso. Não, eu não vejo nem como um trabalho, entendeu? É algo que ele pede em troca pra gente, mas que ainda assim é algo que nos dá prazer. Então, eu não sei dizer o tamanho do amor. Tem uma pregação do Rodolfo que ele fala sobre o amor de Deus, que se a gente dá amor para ele, o que a gente recebe em troca é amor também. E quanto mais amor você joga para ele, mais amor ele joga para você. E até uma falou do jogo da aflição, que ele não faz com a aflição, graças a Deus não, mas com amor ele faz. E ele se joga amor para ele e ele pega esse amor e fala, nossa, ele ama, hein? Então eu vou dar mais amor para ele. E aí você pega mais amor e você fala, nossa, Deus não ama, então eu tenho que devolver mais. E você fica nesse jogo e tem uma hora que você fala, nossa, agora Deus não vai aguentar. Toma. Ele, sabe de nada. Toma esse, nossa. Deus é tão bom com a gente, tão bom, tão bom, tão bom, que, como eu disse, ele dá um manual pra gente. E é isso, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. É fácil. Na paz, gente. Paz, pastores. Hoje eu fui também, Glaucia, pro médico. E eu parei de tomar o remédio no sábado. Era final do mês de abril. E ficou doendo minha perna. Uma dor assim esquisita que eu não tive, porque eu amanheci com a foca. Aí, ainda bem que a médica me atendeu, tá? E ela falou assim, Cristina, vamos voltar a fazer os exames. E passar por isso. Não mesmo. Mas... Desculpa. Mas agora... Depois de tanto testemunho, tantas coisas... Eu caí na real agora, mais do que nunca, porque eu estava muito atribulada. Eu vou fazer os exames amanhã. Eu tô bem, gente, tô bem. Mas a notícia boa é que eu vou confiar no Senhor. Eu confio nele, eu sei que eu vou ficar boa. E antes de chegar lá, estava eu, minha filha e minha neta. E a gente estava discutindo muito. Falei, Senhor, não pode. E ela discutindo. De repente, na 25, na 23 de maio, eu ia lá para a Madureira. Tinha uma Mercedes atrás de mim e um senhor passando mal atrás da Mercedes. Gente, mas foi uma parada tão brusca que eu pensei, nossa, agora foi. Não aconteceu nada. Ele simplesmente parou quando entra aquela última saída para 23 de maio. Aí eu vi como eu estava errada. Como eu estava errada. E agora eu peço perdão, Senhor. Eu estava errada. Deus me livrou de novo de um outro acidente. Ele me livrou, gente. E agora eu me dei conta de que eu estou errando. Eu estou dando conta. Porque Deus está ali, Deus vai dar o refrigério. Deus vai me dar. Eu creio nele, eu creio. Mas agora caiu realmente minha ficha que Deus me salvou no livramento agora, que eu devia ter acontecido um acidente bem feio mesmo. Já basta que eu já sou semana. Bom, passou. Então, gente, obrigada pelos Espírito Santo, realmente. Eu ia conversando com o Renato, que ele foi no feriado lá, né? E eu deixei um pouco as coisas do Senhor de lado. Com tanta tribulação, falei assim, gente, não pode ser. Aí a minha vizinha falou, quando é que você vai para a igreja? Não vou. Já falei, tá bom. De repente o Renato me deu força para mim, vamos para a igreja, querido. Não é assim. E ele tá o torto, né? E vindo de lá para cá, que eu
eu vi realmente que o Espírito Santo estava falando comigo, eu conversando com ele. O Renato, quando você estava falando, eu falei, é verdade. Eu vou fazer o exame amanhã, eu vou deixar na mão do Senhor, seja feita a vontade dele, que tem que ser feito. E glorificar a Deus mesmo. Eu pensar, não sei como é que eu vou, gente, para Sorocaba. Eu tô sem carona, tô sem carro, não pode ir com carro. Mas eu espero que ainda vou, sabe? Eu vou dar um jeito, eu vou, entendeu? Eu vou esperar mesmo no Senhor. E estamos juntas, Glaucia. Amém, gente. Obrigada. Não sei quantos lembram de um testemunho que eu dei, que eu fui no dentista atrasada, 24 horas só de atraso, né? E aí eu vi as 4 leis pro pai do meu dentista. Eu fiquei lá na recepção esperando, ele me encaixou, né? E 2 semanas depois, que foi quarta-feira agora, eu tive a oportunidade de voltar, né, para continuar o tratamento. E o senhor estava lá na recepção de novo. E ele estava bem disposto, bem alegre, bem feliz, diferente da última vez que eu tinha visto. E quando eu entrei no consultório, o Anderson falou para mim assim, sabe, Marcela, o papai teve uma melhora tão boa. Nessa última semana, principalmente, ele está tão bem como eu nunca tinha visto. E glória a Deus. Porque o Senhor começou uma obra ali e ele está terminando, está continuando, né? Glória a Deus. Amém? Quando José começou falando de Deus se movendo, o Espírito Santo se move, eu pensei em falar 2 versículos, um de Colossenses e um de Gálatas. Mas o que eu estou agora ressoando na minha cabeça a música que foi tocada e cantada aqui, que eu não sei de cor, mas eu lembro o que ressoa em mim é esse começo. Deus me conhece e vê a minha dor. A marcha canta, a balabaxéia, a Ana Cristina veio aqui e deu o seu testemunho. Tira o leque da frente, eu estou com você. E para os demais também. Mas ninguém gosta de ficar doente. Também não gosto. Ninguém gosta de fazer exame. Nós estamos fazendo alguns exames que são rotina, não foi diagnosticado nada, mas quando a gente cai na besteira de começar a ir no médico, a gente acaba tendo que entrar na besteira de fazer exame cada 1 ano, cada 2 anos. E agora tomar 4 copos d'água e ficar aguentando 1 hora. Essas coisas lindas, né? E você não sabe por quê, você não quer que dê nada, porque você não quer que dê nada. Mas aí quando você faz tudo aquilo e vai e não deu nada, para que precisava passar por tudo isso? Eu passei 70 e poucos anos e não fiz essas coisas, agora por que tem que ficar fazendo? Mas parece que é um tipo de armadilha que a gente cai e que a gente fica. Agora eu sei que a Ana Cristina está com um problema na perna e dói, e a dor lembra para ela certas coisas que ela passou, que a Silvia também passou, uma trombose forte, e apavora. Mas a gente tem que entender, e por isso
a palavra que veio muito aqui é lançando sobre ele a nossa ansiedade. Porque a aflição vem, viu? Mas a gente dá testemunho de que conhece o Senhor. E já tem experimentado do Senhor. Quando ele dá um livramento, como você disse que ele te deu, a gente reconhece. Mas nunca ele prometeu que nós não morreríamos fisicamente. Ele disse, aquele que beber d'água que ele der, não morrerá eternamente. E essa é a promessa. Ele está falando da vida eterna. Ele está falando da vida que ele pôs em nós, em Cristo, no seu Espírito. Ninguém gosta da doença, e muito menos da dor. Mas todos nós sabemos que um dia a morte nos pega, a não ser que Jesus venha antes. E aí nós nos encontramos com ele por uma transformação sobrenatural. Não passamos pela morte física. Realmente, em um lugar da palavra que eu não lembro onde está, fala que o problema mesmo é o pavor da morte. Mas que nós estamos libertos do pavor da morte. Porque a morte não é para nós o desconhecido, como é para a maior parte das pessoas. A morte não nos fecha a porta e nos põe no lugar escuro, ela não faz isso conosco. Para nós sabemos que entregamos nosso espírito ao Senhor e que Ele nos recebe na glória. Por isso eu lanço sobre Ele a minha ansiedade. Eu não quero passar dor. Eu sei que um dia eu apago aqui. E essa casa se desfaz, mas ela é inadequada. E eu sei que ela é inadequada, você também sabe. Ontem eu estava bem, viajei, hoje de manhã senti um mal-estar, eu não devia estar com esse mal-estar. Depois que eu almocei, estive bem à tarde, aquela fome, mas não era a sensação de fome, não era vazio na barriga, era uma coisa estranha. E a gente sabe, como o meu carro, que está meio velho, de vez em quando ele dá umas panes. Eu falo, senhor, quando é que eu vou trocar ele? Mas isso aqui não troca, isso aqui é só esse mesmo. Eu preciso que o senhor nos refaça, mas o senhor refaz. Estava olhando você aqui, está ficando enxuto. Deve ter um responsável por isso, mas tem um responsável maior. Mas por mais enxuto que eu fique, a morte vai me pegar, se o senhor não vier antes. De modo que nós não vivemos dependendo de que o médico nos dê sempre a boa nova. A boa nova nós já temos. Deus, o Senhor promete curar e muitas vezes Ele cura. O medo e a aflição às vezes somatizam em doença. A gente precisa tomar cuidado com esse negócio. Essa obsessão de dor, essa obsessão de morte. Mas Deus nos conhece e vê a nossa dor. Quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, Ele vem aqui e traz paz. E se eu volta e meia retorno à ansiedade, eu tenho que retornar outra vez a Ele, até que essa paz venha realmente a morar no meu coração. Eu conheci várias pessoas idosas que simplesmente não davam a mínima para a sua situação de carro velho. Elas simplesmente estavam em paz. Porque nós sabemos o que nos espera. Mas Deus nos conforta o coração. Isso nós temos direito e Ele nos dá. Eu sei que você tem um momento de aflição, mas depois vem um momento de paz. E quando a Bíblia nos fala para lançar sobre Ele a ansiedade, é porque o Senhor quer que nós estejamos em paz o tempo todo. Por isso o irmão trouxe a palavra também. Descansa no Senhor e espera nele. Posso ouvir um amém? E o texto que eu queria ler, eu vou ler Colossenses 2,6, porque quando José estava falando,
139, né? Você conhece o nosso caminhão? Olha, já sabe? Tem? Assim, melhorou. Aquele próprio texto fala que o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O Senhor nos acompanha. E todo o nosso tempo está na mão dele. Atrás e adiante. E nós precisamos reforçar a nossa fé. Esse texto aqui fala de andar. Mas agora que eu estou falando, eu me lembro do outro texto de Hebreus, que também estava pensando nele hoje, capítulo 12, verso 2, que fala: corramos com perseverança. Não fala só em andar, fala em correr. Mas fala olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Se o diabo nos tenta com a aflição, olha para Jesus. Cada vez que a aflição chegar, olha para Jesus. Eu vou te contar um segredo. O diabo não vai te afligir mais com aquelas coisas, porque ele não quer que você fique olhando para Jesus. Se cada vez que eu te cutuco, você olha para Jesus, eu não gosto dessa brincadeira, eu vou parar com ela. Vamos aprender a desanimar Satanás. Colossenses 2,6 diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vocês que estavam aprendendo o conceito transferível hoje, como é que se recebe Jesus Cristo como Senhor? Os que fizeram o conceito transferível, pela fé. Como é que se anda em Cristo? Anda pela fé. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Radicado significa o quê? É de raiz. A árvore tem raiz. Você já viu árvore andando? Absurdo. A árvore não anda. A raiz fixa ela num lugar. Mas a Bíblia fala que nós nos enraizamos em Cristo e nós andamos nele. Por quê? Porque ele se move. Quando nós enraizamos em Cristo, nós não ficamos imóveis, nós ganhamos movimento, nós ganhamos ação. Outro texto que eu ia ler, que falava disso, é Gálatas, capítulo 1, verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, quando aprouve a ele revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, a revelação de Cristo em nós é para que nós o preguemos. Deus nos dá a conhecer o seu Filho para que dele falemos. É o que está escrito aqui. Quando aprouve aquele que me separou antes de eu nascer, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Diga, parti. Diga, voltei. É um movimento incessante. Você aprende a andar em Cristo. E você vai, e você volta. Você cumpre as ordens. Você tem um chamado, você tem direção, você recebe ordens, você recebe direção, e você vai, e você volta, e você anda, e você volta. E em certos momentos você corre. E corre com perseverança, com insistência, a carreira que está proposta. É uma aventura. É uma aventura. Porque nós enraizamos em Cristo. Ele não é uma terra parada fixa. Ele é um Deus que se move. Está se movendo. O tempo todo. E nos põe em movimento.
Um grande navio parado no mar, se você quiser virá-lo, você imagina quanta força você vai precisar. Põe ele em movimento. Uma pequena força para virar uma pecinha pequena chamada leme. Ele se vira. A força que o envolve, chame de natureza, chame de que for, a força que o mantém em movimento, inércia, essa força vai fazer ele virar. Você parado no lugar é duro para Deus se mover, precisa de muito poder. Mas põe-se em movimento com Cristo e Ele vai fazer coisas com você, coisas muito grandes. Ah, como é que eu faço o ministério? Começa a andar na direção que Deus te dá. Começa a fazer coisa pequena. Dá testemunho de Jesus. Fala o que Ele é para você. Fala o que Ele te deu. Começa a se mover. E quando o Espírito de Deus se move em mim, você vai cantar, eu pulo como o rei Davi. É coisa linda quando Deus se move em nós. Amém? Nós vamos ter problemas, porque faz parte da vida. Mas Deus nos dá estabilidade e firmeza interior para que nunca esses problemas nos dominem. E essa é uma coisa muito difícil de alcançar no mundo natural. Essa é uma coisa que só Deus pode nos dar. Estabilidade na dificuldade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só lembrando os irmãos que sábado vai ter renovação lá em Votorantim, então não haverá culto aqui. Vamos lá para Votorantim louvar o Senhor. Amém? Coloque-se de pé, por favor. E domingo de manhã, reunião ministerial, vamos conversar um pouco sobre as extensões, às 9 horas, né? Isso? 9h15 começa, 9h15 para as 9 começa o café. Ah, então, se você quiser. Uhum. Vou chegar às 8h30. Não, 8h30 eu. Vou tomar meu próprio cafezinho aqui. Entendeu, não? Ok. Deu para entender? Então chegamos às 15 para as 9. Enfim. Como é que faz, não? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. O Senhor falou tanto conosco. O Senhor falou tanto conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco nesse lugar. Que o Senhor nos leve a descansar, a lançar sobre Ti a ansiedade e a nos mover no Teu Espírito, para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor leve o Teu povo embaixo da Tua graça, nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Amém.